Oi, terceira série, tudo bem com vocês? Hoje é uma aula mais rápida, fiz ela até rosa, assim, pra ficar animada. Tô de batom rosa também, ó, pra combinar com o tema, porque hoje é uma aula de exercício sobre as reações orgânicas que a gente estudou, né, nesse mês de agosto. Então, hoje eu fiz um aulão de exercícios, um exercício para cada reação orgânica. O primeiro exercício é sobre reação de substituição. Professora, como é que a senhora vai saber que tipo de reação vai usar? Vou contar agora para vocês. O exercício fala assim: quando o composto p-cloronitrobenzeno é tratado com excesso de amônio em condições apropriadas, qual é o composto resultante? Então, né, o exercício já te deu o que é o p-cloronitrobenzeno. Então, o que quer dizer isso? Que o cloro e o grupo nitro estão aqui, né? Eles só estão na posição para, né? Aquela aula de compostos aromáticos eu expliquei, a orto para meta dirigentes. Aqui o P indica que está na posição para. E excesso de amônia, amônia NH3, está com excesso de amônia, está induzindo a gente a pensar o quê? Que está reagindo com a amônia. Em condições apropriadas. O que são condições apropriadas? Bom, depois que você viu que está reagindo com a amônia, a gente sabe que é uma reação de quê? De nitração, porque tem nitrogênio. Então, se tem nitrogênio, reação de nitração. Reação de nitração é uma reação de substituição. Assim que eu saberia na hora da prova que se trata de uma reação de substituição, né? Viu o grupo nitro? Reação de nitração. Reação de nitração, reação de substituição. Então, quais são as condições apropriadas de uma reação de substituição? O excesso de reagente e o calor, não é mesmo? Então, aqui, reação de nitração, certo? Se é reação de nitração, é uma reação de substituição. Quais são os passos para uma reação de substituição? Quem lembra da aula? Primeira coisa que acontece é a quebra das ligações existentes do NH3. Em seguida, tem a quebra, né, da ligação do carbono e cloro. Por que carbono e cloro? Porque quem vai sair daquele benzeno não vai ser o N2 que está lá em cima, vai ser o Cl. Então, o carbono que estava se ligando ao cloro vai quebrar aquela ligação, né, para o cloro poder reagir com o restante da amônia. Por que restante da amônia? Né? Que aqui a amônia também se quebrou, a ligação se quebrou, para a gente conseguir adicionar o grupo nitro no benzeno, né? Mais um grupo nitro. E por último, a formação das novas ligações entre átomos ou grupos que foram inicialmente separados. Como assim? Ué, a amônia foi quebrada, essa ligação entre carbono e cloro também foi quebrada. Então, os átomos estão todos instáveis, eles estão precisando de ligações para ficarem estáveis. Então, eu vou fazer novas ligações para conseguir essa estabilidade. Vou fazer as ligações antigas novamente? Não, vou ligar novos átomos. Então, o cloro vai sair e vir para a amônia. E aqui, o NH2 entrou. Da onde veio esse NH2? Veio da amônia. E o H que saiu reagiu com o cloro. Professora, mas não deveria ser HCl nesse final? Deveria. Porém, o HCl reagiu com a amônia de novo. Ué, professora, mas não usou a amônia para adicionar o grupo nitro? Usou, mas a amônia não estava em excesso, então ela continua reagindo até acabar. Então, a amônia mais HCl, né, NH3 mais HCl, dá esse composto, NH4Cl, ok? Professora, e se eu colocasse esse composto, né, o benzeno com os dois grupos nitros, mais NH3, a amônia, mais HCl, daria certo também. Então, aqui, né, a reação de substituição. O que substituiu? O nome é bem óbvio, né? Substituição. Então, vai substituir. O cloro foi substituído pelo grupo NH2. Agora, qual que é o nome desse composto? P-amino nitrobenzeno. Por que amino? Isso daqui, né, caracteriza uma amina, esse grupo funcional. E por que o Pzinho de novo? Porque eles estão na posição para, tanto o grupo amino quanto o NO2 em cima. Agora vamos para o exercício da reação de adição. Professora, como é que a senhora sabe que é a reação de adição? Já vou explicar para vocês também.
Da reação de propeno com o HBr em presença de peróxido orgânico, o principal produto será. Bom, o peróxido é o catalisador, né? Em presença de peróxido. Então, ele está presente na reação, mas ele não participa. Por que ele não participa? Porque ele é o catalisador da reação. Lembrando mais uma vez que o catalisador da reação ele entra e sai do mesmo jeito. Ele não altera o resultado final da reação, ele só diminui a energia de ativação para que a reação ocorra mais rápido. Então tá, aqui nós temos o propeno. Propeno são 3 carbonos e o eno indica que tem uma ligação dupla no carbono 1. Com o HBr, se eu tenho HBr, é halogenação? Não, é hidrohalogenação, porque a reação de halogenação ela é Br2, Cl2, I2 ou F2. Então, não temos isso aqui. Aqui a gente tem HBr, então é hidrohalogenação. Com isso, automaticamente a gente já sabe que é a reação de adição, porque só tem como fazer hidrohalogenação pela reação de adição. A única reação que tem como fazer de duas formas é a halogenação. Mas, como a gente diferencia em reações de adição, a gente sempre tem uma ligação π. Ou seja, tem sempre uma ligação dupla ou tripla. Por quê? Porque essa ligação será quebrada. Por que a ligação π é quebrada e não a sigma? Porque a ligação π é mais fraca que a sigma. Então, hidrohalogenação é uma reação de adição. As reações de adição são aquelas que se adiciona um reagente à molécula orgânica. Então, se o reagente aqui é a molécula orgânica mais HBr, significa que a gente vai adicionar esse HBr na molécula. Acontece principalmente em compostos, insaturados. O que é insaturação? Ligação π. Então, aqui temos nosso propeno com HBr. Se a reação de adição significa quebra de ligação π e, ao mesmo tempo, adicionar o composto à molécula orgânica, o que significa? Significa que minha ligação π aqui quebrou, saiu do composto, mas esse carbono e esse carbono ainda precisam fazer uma ligação, porque carbono não pode ficar com 3 ligações, gente, tem que ficar com 4, senão tá errado. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado e o bromo, Br, vai entrar no carbono mais hidrogenado, certo? Então, esse é meu produto final. Qual que é o nome desse produto final? Um bromopropano. Agora, por último, mas não menos importante, reação de eliminação. A desidratação intramolecular de um álcool produz qual composto? Esse é muito fácil, né, gente? Porque reação de eliminação. Como eu sei que é uma reação de eliminação? Porque é uma desidratação. Se fosse reação de hidratação, era o quê? Adição. Mas desidratação, o que acontece quando você está desidratado? Você está sem água. Então, se você desidratou, você perdeu água. A molécula é a mesma coisa. Se a molécula desidratou, ela perdeu água. Se perdeu alguma coisa, é eliminação. Então, detalhes, né? Intramolecular. O que é intramolecular? A reação acontece na própria molécula. Ela não precisa de outra molécula para eliminar uma água. Se precisar de outra molécula, é uma reação intermolecular. Intramolecular, a molécula tira dela mesma uma molécula de água. Então, ela tira dela mesma o H2O, tá bom? Desidratação e eliminação de água, mas vocês já sabem disso. E reações de eliminação são aquelas que saem átomos ou moléculas, eles são eliminados. Então, voltando aqui para o nosso álcool. Eu peguei de exemplo o propan-ol. Podia ser qualquer álcool, porque qualquer álcool que você fizer uma desidratação intramolecular, vai acontecer isso. Onde eu tenho meu H? Nesse carbono. Então, o hidrogênio do carbono vizinho a ele, então esse hidrogênio, vão ser eliminados na molécula. Eles formaram essa água aqui, correto? Só que esses carbonos, mesma coisa, estão com 3 ligações somente. Pode? Não pode. Então, aqui vai fazer o quê? Os carbonos vão se unir através de uma ligação π, uma ligação dupla. Vai fazer a segunda ligação entre os carbonos. Perceba que a reação de eliminação é como se fosse o contrário da reação de adição. Por quê? Porque na adição a gente está quebrando ligação π. E na eliminação a gente está formando ligação π. Bom, como eu já fiz meus exercícios, agora é a vez de vocês. Vão lá fazer a lista de exercícios e postar no Google Classroom. Até a próxima aula.